meus irmãos, vou compartilhar com vocês algo que está no meu coração, fazendo uso das palavras do salmista. Meu coração ferve de palavras boas, e esse lugar tão especial. E nós estamos aqui para cumprir alguns, pelo menos um propósito divino, alguns aspectos do propósito divino, né? Eu vejo assim que a vontade divina, você não consegue definir ela só como uma coisa só, ela tem vários aspectos que envolvem a vontade divina. Então, dentro desses aspectos, a gente pode ver que tem a santificação, né? A santificação é é a vontade do Senhor. Também, ser parecido com Jesus, Romanos 8:29, diz que Deus nos predestinou para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E a maturidade, né, o crescimento espiritual, até a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo. Então, você veja que até, eu gosto de pensar com isso, por isso que existem obreiros, né? Nós temos um propósito, né? Nós temos uma visão. O que é? Levar essa igreja a uma maturidade de fé, né? Então, o propósito do pregador estar aqui é levar a igreja a um conhecimento, e que esse conhecimento gere vida e maturidade de fé. E o nosso trabalho é até que todos alcancem a estatura da fé. Enquanto tiver um fraco na fé, nós temos trabalho para fazer. Vocês que são novos convertidos, que estão nessa caminhada, vocês têm um alvo: crescer, se tornar maduro na fé. E a imaturidade, ela dá muitos sinais, né? Eu gosto de comparar a imaturidade assim com criança, infantilidade. Então, enquanto tem crentes ainda que brigam por qualquer coisa, choram desnecessariamente, criam confusão desnecessariamente, é porque são sinais de maturidade. E como a gente vê isso muitas vezes nas igrejas, pessoas que brigam por um cargo. Então, o pastor Sérgio dizia que tinha os crentes que eles ficavam agarradinhos num instrumento, daí você tira o instrumento dele, ele poft. Então, ele estava crente só naquele lugarzinho, se você mexer ele cai. Não, a maturidade da fé, vem luta, vem problema, vem angústia, vem chuva, vem tempestade, vem vento, vem temporal, mas a pessoa está firme, porque a sua fé está firmada em Cristo Jesus. Se eu prego, eu sou feliz; se não prego, eu sou feliz. Venho no culto, tem festa, não tem festa, tem pregador, não tem pregador. Eu estou crente em Cristo Jesus e vou morar na eternidade com Deus. Bom, agora que eu já disse o objetivo que eu quero falar aqui, eu vou tratar um aspecto para nós gerar maturidade. Tem muita coisa e eu não vou conseguir falar tudo. Eu vou só falar o que está no meu coração. Mateus capítulo 6, versículo 5 até o 8. É um texto bem conhecido. O meu objetivo, o meu desejo, a minha vontade é despertar cada um de nós para a importância do lugar secreto. Tá? A importância do lugar secreto. Capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está em secreto, e teu Pai que vê o que está em secreto te recompensará. Glória a Jesus. Tem muitas formas de Deus gerar maturidade em nós. Pela renovação do entendimento, pelo conhecimento da palavra, pela revelação da palavra no Espírito, pela dor e o sofrimento, que uma das coisas fantásticas para gerar maturidade é sofrimento. A única forma. A gente só aprende sofrendo. A dor, ela é uma professora poderosa. Por isso que o crente passa por aflição. Porque a prova da nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, precisa ser provada no fogo da aflição. E outra é a intimidade. A intimidade com Deus vai gerar crente maduro, crente aperfeiçoado. Quando nós entendemos que a intimidade é algo poderoso na vida de um cristão, a gente começa a valorizar essa intimidade. Nós estamos em guerra, isso todo mundo já sabe. Mas e quais são os aspectos dessa guerra?
Eu gostaria de despertar cada um de nós aqui para entender que tudo neste mundo, no sistema mundano, ele é preparado, ele é planejado para atrapalhar e nos tirar do lugar secreto. Distração, tentação, angústia, tudo tem o objetivo, tirar eu e você do lugar secreto. Porque a maioria das nossas frustrações são geradas pela ausência da intimidade. Então, por exemplo, assim, eu estava conversando com a Cálita, que ela é apaixonada por crianças e eu disse para ela que não é só para ela. Quando Deus falou para encher a terra, era para Adão e Eva. Ela fique calma que vai dar certo, né? Porque ela está numa empolgação. E aí eu disse para ela que isso é bom. Quando você vai conversar com pessoas, e me perdoe se você pensa assim, mas eu já te digo que talvez você precise ter um pouco mais de intimidade com o Senhor. Pessoas que têm medo de ter filhos, porque o mundo hoje está assustador. O mundo nunca foi bom, sempre foi assustador para todas as gerações. Agora tem tecnologia, mas na época de Jesus era uma outra tecnologia, eram outras coisas. Mas os problemas são todos iguais no mundo. Ah, mas é que eu tenho medo do que vai ser do meu filho no mundo. Veja que nós se tornamos tão imaturos que nós estamos com medo do excesso que tem lá fora. E, na verdade, nós deveríamos estar preocupados com a falta que tem aqui dentro. Porque o medo lá de fora é porque falta essência em nós. Porque não é o mundo que oprime a igreja, é o mundo que sofre por uma igreja morna. Quando o crente é cheio de Deus, o mundo está esperando, sedento, por alguém com uma palavra, por alguém cheio de fé, por alguém com esperança. O mundo está angustiado, esperando a manifestação dos filhos de Deus, para nós dizer para eles, tem salvação para a tua angústia. Então o medo que a gente tem é a ausência da intimidade. A princípio, lá em Gênesis, quando quebra-se a lei, e eles perdem a intimidade com o Senhor, a glória de Deus se retira, Adão e Eva, eles vão ser tomados por todos os sentimentos que nós temos hoje. O medo, a insegurança, a ansiedade, o se esconder, o perder a direção do lugar, foi gerado por causa do pecado. E eles perdem o caminho da intimidade, porque agora a árvore da vida é guardada por um anjo, com uma espada desembainhada, e Deus faz eles perder o caminho, eles não conseguem mais achar o caminho do lugar. Eles saem do lugar que Deus colocou. E quando Jesus vem, se manifesta, vive o tempo que ele viveu e morre, a Bíblia diz que ele abre novamente o caminho para a eternidade. O véu é rasgado. Mas por que falar de intimidade, pastor? Porque um dos propósitos eternos de Deus é a intimidade. Ele quer ter intimidade com Adão, ele quer ter intimidade com todos os personagens bíblicos. Você vai ver que ele queria caminhar com Abraão, ele caminhou com Enoque, ele sempre quis intimidade. E a prova disso, eu poderia falar mais, mas não quero gastar muito tempo, é que quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, ele diz, vocês vão dar um nome para ele de Jesus, que traduzido, que é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O propósito eterno de Deus é andar perto de nós, de ter intimidade com a gente. E aí esse mesmo Emanuel, que é o Deus conosco, ele cresce, quando ele vai ensinar os seus discípulos, ele diz, tem um lugar que eu quero que vocês estejam sempre. Entra no lugar secreto. E lá você vai encontrar respostas para as tuas perguntas. Lá você vai alinhar o teu coração com a vontade do Pai. Lá as tuas frustrações vão ser desfeitas e você vai ter uma vida de alegria e felicidade. Há um alvoroço tão grande no mundo. Sabe, irmãos, se você seguir as redes sociais e você seguir alguns canais de notícias, você vai ficar muito angustiado e muito ansioso. Mas quando Nabucodonosor invade a Babilônia, ou melhor, invade Israel, perdão. Ele invade Israel, ele queima templo, ele mata sacerdote, ele leva o povo cativo, ele destrói tudo. Para um judeu aquilo era um ultraje.
Para Deus estava tudo dentro da sua agenda. Tudo dentro da sua agenda. Foi no meio desse caos que se levantou aqueles moços que passaram por uma fornalha de fogo e o fogo não pegava neles. Foi no meio desse caos que se levanta um homem chamado Daniel, o mais sábio da Babilônia, o homem que tinha as maiores revelações de Deus, que conseguiu enxergar o final do cativeiro, que sabia que ia terminar, que ele podia entrar no seu quarto todos os dias e orar, porque o cativeiro ia terminar, porque Deus estava no controle de tudo. Quando conseguimos passar tempo no lugar secreto, toda a nossa vida começa a ser transformada. Isso aqui é coisas que eu vou anotando, irmãos. Eu não gosto de esquecer nada daquilo que Deus está dando no meu coração. Aprendi isso. Tem um caderno que eu vou anotando tudo. As nossas frustrações, elas são desfeitas. Quando passamos tempo no lugar secreto, algumas coisas acontecem. E uma coisa que eu acho interessante é a intimidade, irmãos. Quando uma pessoa, um homem, uma jovem mulher, eles crescem e eles saem da fase do infantil para a adolescência e da adolescência para a fase adulta. Quando eles estão maduros, eles se casam. E à medida que eles se casam, eles têm intimidade. E na intimidade eles geram uma outra vida. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente se torna frutífero. Quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente cresce. A intimidade, ela é poderosa. Olha, eu não posso deixar de falar que nós somos a nação, em primeiro lugar, de ansiedade. Escutei um especialista dizer que a nação hoje, em primeiro lugar de depressão, é os Estados Unidos. E em primeiro lugar de ansiedade é o Brasil. Os Estados Unidos já foi a nação que, em primeiro lugar, era a mais ansiosa. E o segundo estágio, depois da ansiedade, é a depressão. Nós somos a nação ansiosa. Então, nós precisamos cuidar para nós não entrar no segundo estágio. Mas, pastor, o senhor não sabe, eu me preocupo. Gente, eu não posso deixar de citar para você a Bíblia. A Bíblia, ela é clara, ela tem um remédio para a ansiedade. Toda ansiedade tem cura. Toda ansiedade tem cura. Pastor, toda ansiedade tem cura. Mas, pastor, você não conhece? Toda ansiedade tem cura. Se eu negar isso, eu nego a palavra. E não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, todas as vossas petições, tudo o que te aflige, tudo o que te angustia, tudo o que desequilibra, seja conhecida diante de Deus através da oração, súplica, com ações de graça. O problema é que a gente ora, mas não tem intimidade. Porque orar é uma coisa e ter intimidade é outra. Eu posso dobrar o meu joelho e repetir as mesmas palavras sempre. E levantar sempre do mesmo jeito. Agora, quando você se expõe tempo à presença de Deus, Ele vai encontrar coisas no teu coração que nem você sabia que tinha lá dentro. Tem quartos escuros no nosso coração que a luz ainda não chegou. Por isso que a gente está bem, mas de vez em quando dá um abalo. Por isso que a gente está bem, mas de vez em quando se desequilibra. Mas quando você vai para a presença dEle, essa ansiedade ela é desfeita. Pastor, quanto tempo eu tenho que orar para me vencer a ansiedade? O versículo seguinte. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Você vai ter que ficar lá até sentir paz. E às vezes passar horas. Eu ouvi o testemunho de uma senhorinha que ela falou para o menino entrevistando ela, falou assim, eu oro 1 hora por dia, irmã. Ela falou, 1 hora, meu filho, é bom, mas tem dias que umas 2h30 só para os demônios começar a perder a força, para eles ficarem mais fraquinhos. Ah, pastor, você é muito radical. Não, gente, eu sou um pastor de uma igreja e um crente que não ora não vai conseguir suportar as aflições que vêm pela frente. Uma vida de qualquer jeito, isso aqui não é clube, gente. Você não paga mensalidade para ver quem vai se apresentar. Isso aqui é batalha espiritual, é guerra, é demônio, é luta, é angústia, é vento, tempestade, é o nosso coração, é tudo. Nós precisamos estar guardados e protegidos no lugar secreto, junto com Ele, aonde Ele vai nos proteger. Aí Jesus ele diz assim, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, ou beber, ou vão vestir.
Depois que ele falou, entra no lugar secreto, lá no teu quarto, fecha a porta, vai orar. Entra lá. Gente, a única maneira de você andar no Espírito é ter intimidade com Deus. E toda ação de desequilíbrio é carnalidade. Eu fico preocupado com isso. Mas como é que eu venço? Não. Tem gente que já mudou até a palavra, já não é mais pecado, são desvios, né? São traumas. Não, é que eu tenho um trauma. Não, isso é pecado, irmão. A gente fica achando os nomes chiques, e achando os nomes na medicina. Não, é que a pessoa peca porque ela tem trauma. Não, ela peca porque está longe de Deus. Porque não há intimidade com Deus. Porque quando você anda cheio do Espírito, não satisfaz a vontade da carne. Não satisfaz. Mas quando eu estou na carne, me lembro que eu orava pouco, e lia pouco, e ficava achando desculpa, achando que tinha trabalhado muito. Chegava no culto, o pastor Sérgio dizia, quem vai pregar? Vocês estão com a cara que não oraram nada hoje. Deixa que eu prego. E o pastor Nilson dizia assim, eu não entendo. Ele viaja o dia inteiro, participa da reunião o dia inteiro, e prega e cai uma glória, e nós estamos aqui sofridos. Digo, ele tem um segredo com Deus, mas vamos ter que achar esse segredo também. Segredo do lugar secreto. Que é uma mudança de vida, irmão. Está frustrado com alguma coisa? Daí a gente começa a culpar o encarregado, começa a culpar a empresa, daí sai do lugar, daí muda de lugar, daí muda de empresa. A gente sai tudo fora da vontade de Deus. Deus colocou o Adão no jardim e disse, fica aqui que eu venho falar contigo todo dia. O Adão pecou, saiu do lugar, Deus foi lá. Deus sabia onde é que ele estava. Adão, onde é que está? Não é que ele não sabia. Ele sabia. Deus sabia, ele só falou assim, onde é que você está que você não está no lugar que eu te deixei? Aí Deus coloca a gente numa empresa, a gente embraba, sai de lá. Coloca numa igreja, embraba e sai de lá. Está longe da vontade de Deus, está perdido, coitado. Fica lá, irmão, é que estão me perseguindo, bem-aventurados sois vós quando perseguirem, mentindo, falarem todo tipo de mal de você. Bem-aventurado, seja feliz. Não, mas a gente não quer ser feliz. Esse dia eu brinquei, falei lá para a minha congregação, se Jesus Cristo fosse filho de uma família da Assembleia de Deus, ele não morria, irmão. Nós íamos fazer uma campanha na noite da vitória, porque nós não gostamos de sofrimento. A irmã Maria ia estar lá na campanha, 7 quinta-feira, para Jesus não morrer. Não quero saber disso aí. O propósito era de vir, sofrer e morrer. Era propósito. Se eu falar que o sofrimento vai ser um propósito, você vai mudar de congregação, você vai dizer, esse pastor é muito ruim. Só que a única forma de crescer é sofrendo. De amadurecer, de parar de ser criança. De ficar procurando em Deus algumas coisas que ele não vai fazer. A falta de maturidade é tão grande que a gente quer usar Deus como objeto. Irmão, sabe qual é a realidade de uma idolatria? Lá nos tempos antigos, quando eles faziam uma plantação, eles não eram idólatras porque eles amavam o Deus que eles estavam servindo. Eles amavam mais a eles mesmos. O agricultor plantava a semente e ele dizia, eu preciso que dê muito fruto para mim ficar rico. Então eu vou fazer uma oferenda a esse Deus, para ele abençoar a minha colheita. Mas ele fazia oferenda porque ele amava o Deus? Ou porque ele amava a si mesmo? Todo momento que a gente ama mais a gente do que o próximo é idolatria. E a gente está na igreja brigando com os irmãos, porque a gente ama mais a gente mesmo. Sacrificar-se é difícil, mas é o Evangelho. A gente tem umas... Eu estava dizendo para a Carlita, você precisa estar focada em formar. Porque qual é o sucesso de um pai, irmãos, na criação dos filhos? Olha como é que nós estamos. O sucesso de um pai não é criar bons filhos. Pastor, mas agora o senhor forçou. Se você criar um bom filho, ele vai estar com 40 anos morando na tua casa, não quer sair de lá, porque ele é um bom filho, ele é obediente, mas ele não quer sair de casa. Obedece em tudo, gente boa, querido, mas não sai de casa. Então, qual é o nosso objetivo? Qual é o sucesso de um pai? É criar um outro pai. Você tem que formar a criança para ele ser pai, ou ser mãe. Então, você vai treinando ele. Olha, quando você crescer, olha, você vai casar, olha. Porque senão ninguém mais quer casar, gente. Porque tem internet, tem comida, tem tudo, não sabe a conta da luz, quanto que vale. Mas quando você vai formando a pessoa para soltar, quando ele atinge a maturidade, ele diz, eu vou embora. Daí a mãe, não pode, você tem que ficar comigo. Não, cumpre o ciclo da vida que Deus vai abençoar, tem que seguir em frente, tem que crescer.
pessoal diz assim, por que a tua filha não está trabalhando contigo? Eu digo, porque quando trabalha comigo, pode ser que eu erre de duas formas. Ou alivio demais ou cobre demais. Ia pegar o Pedro, ia dar um pau no Pedro, e o Pedro ia ficar traumatizado. Porque eu sou um pouquinho exigente com a obra. Ou senão ia deixar ele fazer tudo e vira aquela murmuração. O filho do pastor faz o que quer. Pensei, vai lá com o pastor Sérgio. Lá tem 100 e tantos, dando cotovelada. Ele vai se tornar muito avião. Vai ficar ligeiro lá no meio da turma lá. Vai aprender, leva uns cascudos de um, leva para o lado do outro e tal. E a caritinha já pedalando e corre para lá e pega o violão e se apura tudo. E tem que administrar e tem que pagar as contas. E, meu Deus, vai faltar dinheiro de agora que Jesus faz milagre. Glória a Deus. Porque foram criados para crescer. Solte teu filho, irmã. Eu tenho medo do mundo que vai ser. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já mudei a mensagem, mas tudo bem. Eu gosto de fazer umas perguntas assim para deixar vocês. Por que Joquebede não teve medo de largar o Moisésinho lá no rio? Porque foi ela que fez o cesto. Ela sabia que não ia entrar água. Se você sabe o que você forma, você não tem medo de soltar. E quando você solta no propósito de Deus, Ele volta com salário para você. Porque a Joquebede soltou o menino, foi embora. Dali um dia voltou o menino com salário. Dá de mamar e eu te pago. Olha que coisa incrível quando se solta no propósito de Deus. Aí tem um monte de crente retendo. Vamos fazer a obra de missão? Não, tem que guardar para mim. Larga no rio, irmão. Ele vai dar a volta e vai voltar para você a benção. Vamos dar dízimo? Não, rei, não, falta muito, rei, não consigo. Para com isso, vai ter intimidade com Deus. Esse dia eu falei com um irmão lá, o teu problema não é nada de financeiro, irmão. Ele falou, aqui não sobe. Eu falei, o teu problema é espiritual. Você tem um problema que você não encontrou Deus. Tinha um homem chamado Jacó, cheio de rolo, confusão, enganou o irmão, estava fugindo de casa. Pensa na luta, irmão. O irmão dele queria matar ele, a mãe mandou embora, sai de casa, o teu irmão vai te matar, vai dar uma tragédia aqui em casa. Pensa na angústia daquela mulher. Ela tendo que acalmar um e mandando o outro embora. Corre, corre que o teu irmão vai te matar. E ele saiu caindo, levantando com as panelinhas nas costas, parou, dormiu no lugar, dormiu, deitou, dormiu. O céu abriu, ele escutou uma voz, tinha uma escada, anjo subindo e descendo, e a voz falou, eu sou contigo, meu filho. Ele levantou e falou, a partir de hoje sou dizimista. A partir de hoje sou dizimista. Eu vou dar dízimo de tudo, 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 tudo. Aí tem a que não quer dar dízimo. Vai se encontrar com Deus, irmão. Vai lá ter um encontro com o Senhor. Você vai entregar dízimo, vida, roupa, carro, dá tudo, porque quando você se encontra com o Senhor, você se quebranta, você vê que a vida não vale nada se não tiver a unção de Deus. Intimidade, intimidade, nós precisamos de intimidade. Tem uns pecados escondidos dentro do coração da gente que a gente não sabe nem o nome deles, irmão. Hoje de tarde estava orando, falando com Deus, eu estava pensando que estava orando para pregar. O Espírito Santo começou a falar comigo, estou sentindo falta de você fazer tal coisa. Eu digo, meu Deus do céu, não tem nada a ver com a pregação de hoje, eu estou precisando mesmo, me perdoa, Jesus, me perdoa, quero me consertar com o Senhor. Eu estava pensando numa outra coisa, não tem nada a ver com a pregação de hoje. O Senhor quer um encontro mais profundo comigo, Jesus, pode deixar que eu estou aqui na tua presença. Meu objetivo hoje era esse, incentivar você a orar mais. Eu não tenho tempo. Gente, não fala isso para o Deus que te deu o tempo, que fica até perigoso. Não fala isso. Não deixa a carne te vencer. Irmão, se você pensar em orar, vai ter tudo que é manifestação carnal em você para você não orar. Porque a carne não quer morrer e oração é morte para a carne. Então, quando o Espírito Santo vem e diz, vai orar um pouco, a gente diz, eu vou orar, mas antes eu vou responder só umas mensagens que estão aqui atrasadas. Aí passou 2 horas, Deus diz, agora estou cansado. Aí o Espírito Santo diz, não deu hoje, mas amanhã eu falo com ele de novo. Daí a gente diz, o Senhor não fala comigo. E o Espírito Santo dizendo, vai orar, vai no culto. Eu estou cansado, meu Deus. E a vida vai morrendo, vai se afastando do lugar da intimidade, está ficando longe de Deus. Aí fica que nem um Adão e Eva, com medo de tudo, cheio de justificativa, tenta fazer umas roupas de umas folhinhas lá, mas daí a folhinha seca com o tempo, cai a roupa, tem que fazer de novo. Deus veio lá e falou, para com isso aí, deixa eu matar o cordeiro, deixa eu dar uma roupa nova para você. Não anda nu na minha presença. A nudez fala das nossas vergonhas expostas diante do Senhor. Se apresenta diante do Senhor. Faz um propósito de ser mais íntimo de Deus. Muda a tua vida.
Não interessa onde você mora, nem o grau de escolaridade, não interessa quanto dinheiro você tem, não interessa nada. Se você não tiver intimidade com Jesus, você não tem. O legal da unção, irmãos, é que uns são e outros não são. Uns são íntimos de Deus e outros não são íntimos de Deus. Isso queima no nosso coração. Uma igreja em oração, uma igreja cheia do Espírito Santo. Vai clamando, vai orando. Quando vem o vento, você está na oração. Sai o vento, você está na oração. A maturidade chegou na tua vida. E você diz, eu preciso orar para estar com o Senhor. E os milagres vão acontecendo. Deus vai fazendo a obra. Deus vai falando contigo. Meu Deus, e você se levanta para ajudar o próximo. Uma pessoa que não ora, vive na dependência dos outros. Ora por mim, me ajuda, ora por mim. Dá uma luta lá em casa. Mas quando você vai e fica tempo na oração, fique tempo lá. Pastor, é que quando eu vou orar me falta palavra. Não é o que a gente fala, é o tempo que a gente fica. Fique lá pedindo misericórdia, fique lá adorando, agradecendo. Ah, mas eu fiquei meia hora, não deu nada. Eu fiquei 40 minutos, não deu nada. Saia de lá quando você ouvir o Senhor falando contigo. Saia de lá quando Ele te der respostas à tua oração. Eu poderia citar aqui algumas coisas do lugar secreto. Quando você tem intimidade com Deus, você tem segurança. Esperei com paciência no Senhor. Ele me tirou de um lugar horrível, me colocou num lugar firme. Colocou um cântico novo na minha boca. Sabe, irmãos, tudo o que nós recebemos do céu. Amém? Tudo o que sobre a nossa vida vem do céu. Mas um dia Deus disse assim, se vocês pecarem, eu vou fechar o céu. O pecado, o afastamento, desobediência, fecha o céu. E a única coisa que abre o céu é uma vida de intimidade e oração na presença de Deus. Você foi chamado para abrir o céu em lugares que estão fechados. Você chega a visitar um familiar, eles estão passando uma luta, você diz, eu vou orar, e Deus vai abrir o céu sobre essa casa. Você chega no comércio, está passando por luta, você diz, eu vou orar, e Deus vai abrir o céu sobre esse lugar e vai frutificar. Nós somos o povo chamado para abrir o céu aonde nós vamos. Só que nem nós não acreditamos mais nisso. Eu quero orar com você. O céu vai se abrir sobre a sua vida. O céu vai se abrir sobre a sua casa. O céu vai se abrir e o espírito de clamor vai cair no teu coração e você vai ter vontade de orar.